Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ETFs americanos. E eu imagino que você que clicou para assistir esse vídeo, você deve estar bastante incomodado de ver todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio aqui no Brasil investido em reais. E para piorar, basta você acessar qualquer site de notícia que você fica mais preocupado ainda, que só vemos notícias ruins. A gente tem uma situação econômica delicada, nós temos o caos político, então a gente cada vez mais vendo disputa política que não leva a nada, só atrapalha o crescimento do país. E, em paralelo, você vê o risco fiscal crescente, o real perdendo valor, tudo isso que a gente vê de problema, um ambiente de negócio super difícil para as empresas, enquanto as empresas deveriam estar crescendo, expandindo, a gente vê o ambiente, né, o país jogando contra as empresas, cada vez mais dificultando. Então é muito importante para você que quer investir para o longo prazo, proteger o seu patrimônio, começar sim a prestar atenção em outras formas de investimento, em colocar o seu dinheiro no exterior. Só que a gente cai em alguns problemas. Primeiro que a gente está falando de um universo de ações muito grande, a gente tem mais de 6 mil empresas lá nos Estados Unidos, e para piorar, são empresas que não fazem parte do nosso dia a dia, o que acaba dificultando bastante qualquer análise crítica ou julgamento. Porque se você for parar a pensar, na nossa bolsa aqui a gente tem algo próximo a 400 empresas. Sendo que você precisa gastar tempo olhando ali umas 50, o que é muito reduzido. Só que as empresas, elas fazem parte do seu dia a dia, facilita bastante. Você conhece a Ambev, conhece o Itaú, sabe o que ela faz, sabe quais são os pontos fracos, sabe quais são as críticas em cima das operações da marca em si. Agora, quando a gente olha lá para os Estados Unidos, a gente está falando de um universo muito grande e que a gente não vive a rotina. Por mais que você conheça, você fala, poxa, eu já fui nos Estados Unidos 10 vezes, mas você não vive lá. Você pode conhecer o Walgreens, pode conhecer o Walmart, pode conhecer a Disney, mas você não está no dia a dia. Você não sabe se as pessoas ainda gostam daquela operação, se ela continua sendo eficiente, se tem algum concorrente que está surgindo que possa derrubar. Então a gente não consegue acompanhar isso porque ele não está no nosso dia a dia. E aí entra como uma luva, cai como uma luva, os ETFs, porque ele permite que a gente combine a exposição ao dólar, que eu acho que é o objetivo principal para quem está investindo no exterior, com a diluição de risco, porque você pode, em poucos ETFs, fazer uma carteira muito diversificada. Só que ainda assim a gente cai num outro problema, porque mesmo falando de ETFs, a gente está falando de um mercado muito grande. Para quem não acompanhou a aula anterior, essa aqui é a segunda aula de uma sequência de 3, eu vou deixar a aula 1 aqui no card, em que eu mostrei algumas ferramentas que a gente pode usar para filtrar os ETFs. Somente no site do ETF.com, que foi um dos que eu mostrei, tem mais de 2.700 ETFs cadastrados. O que é humanamente impossível você olhar um por um. E quanto mais você olha, mais confuso você fica. Então é importante que vocês vejam, aprendam a filtrar, comparar os ETFs. E nesse vídeo 2 aqui, nós vamos mostrar para vocês os 5 principais ETFs que nós consideramos, que achamos aqueles mais indicados para quem está começando a investir, usar como ponto de partida para estudo, que eles são ETFs amplos, consolidados e que representem o mercado em geral. Eles são carteiras muito diversificadas. Então, galera, vamos partir para o nosso top 5, mas antes, deixa aqui aquele like, clica aí pra gente, dá um joinha aí pra gente e se inscreva no nosso canal, que é muito importante, beleza? Então, depois da vinheta, a gente começa com o nosso vídeo aí. Vamos começar então pelo ETF mais amplo dos 5 que eu vou falar aqui, que é o VOO, que é o VOO. Esse ETF ele é da Vanguard e ele segue o índice S&P 500, que é formado pelas 500 maiores empresas americanas, ou seja, qualquer empresa de fora dos Estados Unidos que abra capital nos Estados Unidos não pode participar desse índice, apenas empresas americanas. E existem até outros ETFs que também seguem esse mesmo índice, como o IVV e o SPY. Então eles têm rentabilidade ali muito parecida com o VOO, mas eu escolhi o VOO porque ele tem a menor taxa de administração entre eles. A taxa atual do VOO é de 0,03% ao ano, que é muito baixo. E embora seja S&P 500, o ETF o índice é formado por 510 ações. Sendo que dessas 510, as 10 maiores posições, as 10 maiores empresas desse ETF, eles concentram ali 30%, tem peso de 30% dentro da carteira. E essas 10 empresas, eu tenho certeza que você conhece a maioria. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou listar as 10, e eu tenho certeza que você quer ser sócio dessas 10 empresas. Então vamos lá, do topo para a base ali, do primeiro, número 1, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Tesla, Nvidia, Berkshire Hathaway, JP Morgan e Johnson Johnson. Então essas 10 maiores posições, que são empresas de altíssimo padrão, elas representam 30% da carteira desse ETF, enquanto as outras 500 estão diluídas nos 70% restantes.
Vamos então para o nosso segundo ETF, que é o VNQ, como está aqui na tela, também é da Vanguard. Só que esse ETF ele é mais direcionado para os REITs, que é ali os primos dos nossos fundos imobiliários, empresas que investem no setor imobiliário especificamente. E o VNQ ele segue um outro índice que se chama MSCI Investable Market Real Estate. Então é um índice especificamente de real estate, que é do setor imobiliário. Porém, esse índice ele não é restrito aos REITs. 5% ali da carteira do índice são formados por empresas que não se enquadram como REITs, mas são do setor imobiliário, como empresas de construção, empresas que prestam serviços para o setor imobiliário. Mas é bom que você saiba que existe 5% que não são REITs, mas 95%, ou seja, a predominância da carteira, são REITs. E a taxa de administração do VNQ atualmente é de 0,12% ao ano. Também é baixo, não tão quanto o VU, mas ainda assim é uma taxa muito baixa. E a carteira do VNQ ela é composta por 169 empresas do setor imobiliário. O que chama atenção é que das 10 maiores posições, que representam aproximadamente 45% da carteira do ETF, o que chama muita atenção é que a maior posição do fundo é num outro fundo, num outro ETF, também da Vanguard, que tem algo próximo a 11% da carteira. Eu confesso que eu não entendo porquê, mas é uma realidade. 11% da carteira são de cotas de um outro fundo da Vanguard, que é o Vanguard Real Estate Index Fund, que tem uma carteira muito similar ao VNQ, então tem a maior participação hoje do VNQ exatamente nesse fundo. Fora isso, as outras 9 posições elas são diversificadas entre entre REITs de antenas, né, e de torres, como o American Tower, o Crown Castle, o SBA. Também empresas de data center, como o Equinix, o Digital Realty. Temos também ali o Prologis, que é um REIT de industrial, logístico. Temos ainda o Simon Property Group, que é um dos maiores de varejo. E também o Public Storage, que é um REIT de armazenamento, que é algo que a gente não tem muito aqui no Brasil, mas lá é muito comum, muito popular o armazenamento. Se você for ver aqueles programas de acumuladores, é muito comum o pessoal não conseguir colocar tudo nas suas garagens, nas suas casas, e alugar espaços para guardar, acomodar esse tipo de coisa. Às vezes para guardar um carro, para guardar um material quando troca de casa. Enfim, é o tipo de coisa que é uma realidade americana, muito pouco aqui ainda no Brasil, e esse REIT, o PSA, também está entre os maiores. Portanto, esses 9 REITs, mais esse outro ETF da Vanguard, que é a maior posição aqui do VNQ, representam ali próximo a 45%, enquanto o restante está diluído ali nos outros 55%. Chegamos então ao nosso terceiro ETF, que é o Nubble. Esse ETF eu acho ele muito interessante. Ele é um ETF muito direcionado para dividendos, ele é um ETF da ProShare, e ele segue um índice chamado S&P 500 Dividend Aristocrats. E o que significa esse índice? Ele busca empresas de alta qualidade que não apenas pagam dividendos, como aumentam seus dividendos pelo menos há 25 anos consecutivos, sendo que a maioria das ações das empresas que pertencem a esse índice já fazem isso há mais de 40 anos. Então é um índice muito interessante, um ETF muito interessante para quem visa o crescimento de dividendos, e vocês vão ver que são empresas muito sólidas que compõem essa carteira. E o interessante é que esse ETF, o Nobel, como está aqui na tela, NOBL, eles são empresas muito maduras que já distribuem grande parte dos seus lucros, e o que é bom como proteção de carteira, porque a gente não está falando de empresas de crescimento, são empresas mais sólidas, mais maduras, que já dominam seus mercados, então elas são empresas que sentem menos a volatilidade. Então quando a gente tem uma queda, esse índice ele costuma subir menos ou cair menos, né? Tanto na alta quanto na baixa, ele tem um movimento muito mais cadenciado, porque já são empresas com realidade, não expectativa. E esse fundo, esse ETF, o Nubble, ele tem a taxa de administração de 0,35% ao ano e ele é formado por 65 ações, 65 empresas. Sendo que são muito diluídas, a forma de pesar é como se fosse distribuído igualmente. Não tem. Nenhuma empresa, basicamente, tem nem 2% de concentração nesse índice. Então, são as 65 empresas diluídas ali em participações de, no máximo, 1,4%, 1,5%. E aí, dentro dessas participações, eu tenho certeza que você conhece grandes empresas. Eu vou citar aqui algumas, só para você ter noção de quão sólidas são essas empresas que compõem esse índice. A gente tem aqui a Exxon,
para quem conhece, né, do setor de petróleo, a Chevron, nós temos a Sherwin-Williams, que é fabricante de tintas, nós temos o McDonald's, temos a PepsiCo, Walmart, Coca-Cola, Johnson Johnson. Então são empresas muito grandes, muito sólidas, que já distribuem grande parte dos seus lucros. Então, se você está montando a sua carteira de ETFs, é um ETF interessante para ela compor a carteira. Não digo para você ter um único ETF na sua carteira, ter o Nubble, mas ele é interessante para você compor, para você ter uma rentabilidade, um dividendo crescente ao longo dos próximos anos. Então a gente chega agora no nosso quarto ETF, que é o QQQ. É isso mesmo, QQQ. São 3 Qs. Esse ETF ele é da Invesco e ele já direciona para uma outra realidade completamente diferente do Nubble. Se no Nubble a gente está falando de empresas sólidas, empresas maduras, empresas que já distribuem grande parte dos seus lucros, agora no QQQ a gente está falando de empresas que já são muito mais direcionadas para tecnologia. Isso porque o QQQ ele segue um índice Nasdaq 100, ou seja, são as maiores empresas não financeiras da bolsa de Nasdaq. E para quem conhece, né, a bolsa de Nasdaq, ela concentra as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Enquanto a bolsa de Nova York é mais tradicional, tem aquelas grandes empresas como Disney, os principais bancos, as mineradoras, ou seja, empresas grandes mais antigas, a bolsa de Nasdaq ela é muito mais moderna, cobra custos menores, então todas essas empresas de tecnologia que surgiram, né, no último século, basicamente estão todas na bolsa de Nasdaq. Então esse índice Nasdaq 100, ele segue as 100 maiores empresas de Nasdaq não financeira, ou seja, o QQQ basicamente é um índice formado pelas maiores empresas de tecnologia. Então, vocês vão ver que a carteira do índice, do ETF, é basicamente formada pelas grandes Big Techs que a gente conhece. E a taxa de administração do QQQ atualmente é de 0,2% ao ano, sendo que as 10 maiores posições da carteira do ETF, 50%, né, 54% estão nessas 10 maiores posições. E vocês vão ver também, vocês conhecem todas, que são aquelas Big Techs, que grande parte, inclusive, estão lá na carteira do VU. Então aqui eu vou falar de novo aqui as 10 maiores posições, da primeira para a décima, e vocês vão ver que tem algumas sobreposições em relação ao VU. Então, no topo, nós temos a Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia, Google Classe C, Google Classe A, Facebook, Adobe e Netflix. Ou seja, são aquelas Big Techs que você conhece, que você consome praticamente. Todas elas ali a gente consome algum serviço delas. E para a gente fechar, chegamos então no nosso quinto ETF, que é o IJS, que é um ETF especificamente de Small Caps. Então veja bem, se nós falamos lá no primeiro do VU, que é o S&P 500, nós estamos falando de uma média do mercado, pegamos o mais amplo de todo, depois nós viemos descendo para níveis mais específicos. Falamos do VNQ, que é especificamente de REITs, depois falamos do Nubble, que é sobre dividendos, depois falamos do QQQ, que é empresa de tecnologia, e agora nós falamos do IJS, que são empresas Small Caps. O IJS ele é um fundo gerido pela iShares. Para quem não conhece, o iShares é a marca da BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo, e ele segue um índice S&P Small Cap 600 Value, ou seja, são empresas de baixa capitalização, baixo valor de mercado, mas que tenham características de value, de valor. E o que acontece? Por que é interessante você ter o IJS na sua carteira? Porque, como eu disse, são empresas small cap, ou seja, são empresas que a gente ainda não conhece, não são das maiores, aquelas empresas globais, mas que ela tem características de empresas que têm o potencial de vir a crescer. Então, é um ETF muito interessante para você compor a sua carteira. Nunca coloque todo o seu dinheiro no IJS, mas é um ETF interessante para você compor para ter aquele risco de dar certo, porque são empresas que têm um potencial muito grande, mas que têm um valor de mercado ainda muito pequeno. Então pode ser que elas venham a crescer no futuro e você ganhe com a valorização. A taxa de administração atual do IJS é de 0,18%. E a carteira do ETF é composta por 528 empresas, sendo que ele é extremamente diluído, tendo a única participação acima de 1%, sendo a Macy's, que tem 1,4%. Fora a Macy's, todas as outras empresas têm menos de 1%. E eu não vou falar aqui as 10 maiores posições, porque provavelmente você não conhece. Eu corri aqui o ETF, vi várias empresas, algumas eu conheço, mas em geral são empresas ainda pouco conhecidas para a gente aqui no Brasil. Pode ser que algumas delas
venha a explodir, a crescer bastante e entre aqui no Brasil, mas atualmente ainda são empresas pouco conhecidas. Mas é interessante. E o que eu vou falar, ao invés de eu falar dessa empresa, eu vou falar um pouco mais sobre a concentração de setores. Então, dentro dessas 528 empresas, nós temos 34% concentrado no setor financeiro. Então, financeiro não entenda só como banco, tudo envolvendo o setor financeiro. Temos 16% em consumo cíclico, ou seja, produtos, bens e consumo, e 14,6% em indústrias. Então, é um ETF muito amplo, com uma diluição muito grande em empresas ainda não tão conhecidas, mas que vale a pena você olhar com um potencial de crescimento. Então, galera, aqui a gente fecha os nossos 5 ETFs e espero que tenha sido de grande valia para vocês. E ainda falta um vídeo, o nosso terceiro vídeo aqui da série. Eu vou trazer 5 ETFs alternativos para a gente. São ETFs aí sim que já é uma pimentinha para você analisar, para você estudar. E se você sentir interesse em alguns deles, aí sim pode colocar um percentualzinho pequeno ali na tua carteira, como risco de vir a ter algum ganho exponencial. Então, galera, obrigado aí pela atenção, espero ter ajudado vocês e até a próxima.